um segundo ponto para abordar nesta convenção, que são os passos de fé de uma liderança eficaz. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 4, 10 e 15. Diz assim Paulo: ora é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, eu também, diga eu também, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Versículo 15. Medita nestas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Agora nós vamos falar sobre esta questão de liderança eficaz, os passos de fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante agora. Agora que você já entendeu a questão do zelo extremo da graça, vamos entender desta questão do progresso. A coisa que Deus está mais preocupado comigo e com você, não é se eu sou um grande pregador, se eu sei fazer técnicas de comunicação. Deus está preocupado com o meu e o seu progresso. Você sabe, a nossa natureza como discípulos de Cristo é progredir. Cada um de nós tem que se tornar mais e cada vez mais como Jesus. E você sabe que o trabalho pastoral é um trabalho para a vida toda. Você não tem aposentadoria. O pastor não se aposenta. Ele pode se aposentar do INSS, mas uma vez pastor, pastor para sempre. Nós não somos exceção dentro da igreja. Nós somos exemplos dentro da igreja. Se você não cresce, se você não progride, se você não está se desafiando a você mesmo para ir para um nível mais alto ministerial, pessoal e eclesiástico, se você não se desafia, você não vai liderar a sua igreja de forma correta. Deixa eu lhe explicar. Eu conheço pastores, eu estou na obra de Deus há mais de 38 anos. Alguns que eu conheci lá atrás e que de vez em quando revejo, são exatamente o que eram há 38 anos atrás. Não evoluíram, não progrediram. Eu nasci numa igreja de Portugal chamada Assembleia de Deus Neves Ferreira. Quando eu me converti lá de cadeira de rodas há 38 anos, o diácono porteiro só tinha 2 dentes. Não tinha mais nada, só tinha os 2 caninos. Passados uns 12 anos, já era pastor há 12 anos, eu voltei lá a Portugal e fui visitar o meu antigo pastor. Quando cheguei na porta da igreja, estava o diácono, com 2 dentes. Eu não deixaria um diácono da minha igreja com 2 dentes na porta. Ou compraria uma placa, ou mandaria fazer um implante dentário. A mesmo terno de 12 anos, a mesma gravata puída. Eu falei, gente, quando eu fui cumprimentar o pastor, entrei no gabinete dele, mesmo troço de 12 anos, não houve evolução. E o pastor disse, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, amém, amém. A mesma cantilena, a mesma coisa, não houve progresso de nada naquela igreja. Mesmo as cadeiras velhas, não houve uma pintura de parede, a mesma infiltração. As coisas que eu já reclamava do passado, quando era ovelha, estavam lá. Você sabe o que significa a palavra excelência? É um valor fundamental para o nosso apostolado. Excelência quer dizer perfeição no servir ao Senhor. Olha, quando eu cheguei aqui, eu vi excelência. Eu olhei
um binder lindo, a iluminação perfeita, o som melhor que eu vi, tudo lindo, isso se chama excelência. Precisava ter um tapete? Não, mas puseram. Precisava ter flores? Não, mas puseram. Chama-se excelência. Então, por que alguns pastores se destacam, crescem e outros não? Agora é o tema que estamos abordando. Olha agora para o altar, que sou mais importante neste momento. Por que há pastores nossos, e até bispos nossos aí pelo Brasil, que se destacam tanto, crescem, e outros não se destacam nada e não crescem? Você vai na igreja, 10 anos depois, a mesma coisa. Tapete poído, lâmpada queimada. Por que uns se destacam, outros não? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre pensei neste progresso que Paulo disse. Eu sempre pensei na questão de destacar, sobressair, notabilizar-se, ultrapassar a rotina e a mesmice. Como é que isto se faz, apóstolo? Então eu vou lhe falar agora como é que isto se faz. Primeiro, o líder que se destaca, ele se destaca porque ele é entusiasmado. Não é, bispo? Entusiasmado. Oh, amado, você não consegue fazer nada na obra de Deus se você não for entusiasmado. Você viu a oração que a bispo e o bispo fizeram? Você viu a oração dos meus pastores apresentando, o bispo e apresentando com a pastora? Você viu os músicos? Entusiasmo. Amado, sem entusiasmo você nunca dará o melhor. Sem entusiasmo o povo se torna pífio. Os gregos tinham razão, não tinham? Colega Fortes, bispo amado. Ele entende gregos originais. Enteo. Eles só iam para a guerra e o general dizia, Enteos, você tem Deus dentro. Aí vem a palavra entusiasmo. Você tem Deus dentro. Como é que um pastor pode fazer uma oração? Senhor. Oh, Deus. Ou então como fazem alguns que vão à nossa igreja. Oh, Senhor. Como não sabem o pacto, não sabem orar. Entramos agora na tua presença. Aí eu pergunto, estavas aonde? Entusiasmo. Colossenses 3:23 diz isso, olha lá, vamos lá. Todo mundo com entusiasmo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Veja, todo o coração significa o quê? Entusiasmado. Uma irmã me falou, andamos 10 horas de carro. Só quem tem entusiasmo faz isso, cara. Senão não aguenta. Então, eu gosto muito da questão do entusiasmo. Eu tenho uma reunião antes dos cultos, se reúnem os bispos comigo, e às vezes eu chego e digo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, cara bonita, quem tem cara feia, eu vou mandar para o meu tio Pitangui para ele operar. Então, não pode chegar na igreja, porque o pastor, quando as pessoas entram na igreja, eles não veem Deus, eles veem o pastor, veem o ministério do louvor, e se você não reproduz Deus com o teu entusiasmo, meu amado, você não se destaca na obra de Deus. Segundo lugar, você tem que sempre buscar a perfeição das suas habilidades. Amado, não pare de crescer, não pare de aprender, não pare de desenvolver. Olha como é que Eclesiastes 9:10 diz. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Por quê? Porque para onde tu vais, você sabe para onde você vai quando morrer? Para o seio de Abraão. Quando tu vai, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria. Nosso corpo será transformado, é um corpo de glória, não é mais a humanidade nossa. Agora, o que vier à tua mão, faz com todas as tuas forças. Você sabe como é que eu comecei no ministério, quando eu cheguei ao Brasil? Eu cheguei a uma igreja, a Igreja Nova Vida, e o pastor disse assim, olha, minha mulher estava orando para termos um maestro na igreja. Você entende de música? Eu falei, não. Mas você entende de maestro? Eu falei, não, mas se o senhor quiser eu vou tentar. Olha, vem no ensaio aqui no sábado e tende. Eu fui lá. Todo mundo de pé. Eu vi o Isaac Karabicheski, né? Todo mundo ficou de pé.
Aí eu fiquei. Aí o pastor disse, mas você entende de direção de... Eu falei, não, primeira vez que eu estou fazendo na vida. Eu vi o Isaac Karabicheski, ele fez assim, eu também fiz assim. Ué, mas você é o maestro. Comecei como maestro do grupo coral. Depois disse, você sabe dar aulas? Ele falou, nunca dei aulas na igreja. Vamos experimentar uma aula ao sábado. Aí eu fui, amado, você sabe varrer a igreja? Nunca varri, mano. Vamos lá. Amado, tudo que vinha à minha mão, eu não largava o osso. Por isso que eu vivo agarrado à minha mulher. Não largo o osso, amado. Amado, o que Deus te puser na mão, agarra com toda a tua... Ah, não, pregar a sexta-feira não vou. Eu quero é domingo de manhã. Não, domingo de manhã é para o líder da igreja. Tem muita gente querendo pregar na nossa catedral, tem fila. Mas enquanto eu for vivo, sou eu. E depois é o Davizinho, depois tem uma turma herança aí terrível aí atrás de mim. Então, amado, vem a tua mão. Senhora, por favor, a senhora podia toca. Para varre. Tudo que você fizer e semear, você vai colher, amado. Olha como é que o sábio disse em Eclesiastes 10:10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com boeza. Então o ferro tem que quê? Não pode estar embotado. Você tem que ser afiado, amado. Todos os dias, eu e a minha esposa lemos, ouvimos mensagens. Você sabe, nós passamos um trabalho grande agora, nós mandamos mensagens, os cultos, pregar, tudo vai pela internet, tudo vai por SMS, tudo vai pelos aplicativos. Nós ouvimos, nós estudamos. Amado, eu todo dia estou afiando o ferro. Porque senão eu vou ser ultrapassado como líder. Eu tenho que aperfeiçoar as minhas habilidades todos os dias, senão alguém vai aparecer e vai dizer, olha, esse homem já está melhor que o nosso apóstolo. E eu tenho que correr, amado. Porque na nossa igreja tem gente muito inteligente. Na tua igreja você tem gente muito inteligente. Você não pode ser um pastor pregando lá de 1930 passos. Não pode. Você tem que estar atualizado. Terceiro lugar. O pregador, o pastor que sobressai, que se notabiliza, que se destaca, são acima de tudo pessoas que têm palavra. Entusiasmo, afiam o ferro, estão sempre evoluindo, mas são pessoas de palavra. Olha, o pastor que se destaca é uma pessoa confiável, honra o que promete, são pessoas íntegras, que é muito raro na sociedade. Olha o que diz Provérbios 26. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem é que achará? Onde é que você encontra uma pessoa íntegra, fiel, confiável? Pastor, isso é o que o senhor está falando? É caráter. E caráter é o que você é quando está na frente das pessoas, e o que você tem, e quando está atrás. Um pastor pode fazer um negócio ilícito? Não. O pastor pode prometer e não cumprir? Não. Pode mentir? Não. Eu abasteço o meu carro num posto próximo da minha casa. E abasteço, eu falei, me dá a nota. E o rapaz disse, de quanto? Eu falei, vem aqui. Quanto é que eu abasteci? 150. O senhor vai me dar uma nota de 150. Ah, mas todo mundo aqui abastece 100 e pede nota de 200. Eu não sou todo mundo. 3 dias depois eu encostei o carro. Abastece 100. Ele falou, ah, o senhor é aquele que não quer nota como todo mundo. Eu falei, não, eu quero de 100. Você tem um testemunho, amado. O pastor tem que ser fidedigno. Porque uma vez mentiroso, mentiroso para sempre. Uma vez fiel, fiel para sempre. Então quem é que se destaca? Os fidedignos. Tem palavra. Quarto lugar. É aquele que mantém uma atitude de fé positivo. Olha, nós vivemos pressões muito grandes. Crises, demandas.
Nós passamos por momentos, vou dizer pela quinta vez, a profissão mais recompensadora é a nossa, mas é a mais difícil, mais árdua do mundo. E quando você está debaixo de pressão, de crises, de demandas, olhe como é que se mantém uma atitude positiva. Filipenses 2, 14 a 15. Vamos lá. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas. 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do... Uau! Quer dizer que aqui fora tem uma geração corrupta e pervertida. E o que é que nós temos de ser? Luzeiros. O luzeiro é alguém que tem uma atitude sempre positiva, de fé. Eclesiastes 10, 4 diz: levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Estou dizendo, calma, tranquilo. Você sabe, se 1%, é muita coisa, se a milésima parte do que dizem de mim fosse verdade, a milésima, eu seria um monstro. Se eu for responder a tudo que falam de mim no Facebook, era tudo que o diabo queria. Eu não faria outra coisa. Eu aprendi um ditado com um velho pregador americano, que diz assim: quanto mais você mexer na massa, mais suja as mãos. Eu disse à minha esposa: Nani, não me traga notícias de nada do Facebook. Não quero saber de nada de Instagram, não quero saber de nada de não sei de quê, não quero saber de nada. Porque se você é bota o versículo outra vez, por favor, querido, Eclesiastes 10, 4. Diz que, levantando-se contra ti a indignação do governador, se alguém se levanta contra ti, não deixa o teu lugar, não corra, não toma atitudes carnais. O ânimo sereno, a tranquilidade, a atitude positiva, acalma o grande ofensor. Meu amado, deixa eu te explicar uma coisa. Se um filho teu, que você cria, a pão de ló, lhe dá tudo, lhe dá um exemplo, lhe dá amor, lhe dá carinho, lhe dá carro, lhe dá casa, lhe dá promoção espiritual, lhe dá honra, te virar as costas, que culpa você tem? Tem nenhuma. Eu não sou obrigado a realizar os teus sonhos. Se você tem um sonho, você vai lutar pelo seu sonho. Se você fracassar, não ponha a culpa em mim, por favor. Eu estou te mostrando como é que se sonha biblicamente, como é que se faz as coisas corretas. Se você quer ter um sonho particular, não acuse depois o teu bispo, o teu pastor, dizendo: ele não me deu apoio, eu fracassei. Que culpa você tem quando algum membro da sua igreja erra? Nenhuma. Ânimo sereno. Quando alguém diz: sabe como é que eu respondo? Sem comentários. Eu sou um homem de oração. Eu gosto de responder tudo, pastora Jane, orando. Eu tenho no meu escritório em casa um cadeirão de oração e um genuflexório. E no outro dia minha esposa foi e viu que o meu cadeirão está todo manchado, vermelho, azul, conforme a roupa, de tanto suor às vezes, e tem ar-condicionado forte. Os dramas que eu vivo, amado, o padecimento é muito grande. As injustiças que se vivem são muito grandes. Se eu responder ao ofensor no mesmo tom, eu deixarei de ser o anjo da igreja.
eu passarei a ser o Miguel Ângelo. E eu não sou o Miguel Ângelo, eu sou o anjo da igreja. Então, quando te atacar e disser um monte de bobagens a teu respeito, ânimo sereno, vai acalmar. Não mexe na massa porque suja a mão. Não usa o púlpito para dizer, sabe aquele irmão? Não fale nada. O diabo odeia um silêncio. O diabo odeia um silêncio, porque o diabo quer que a nossa língua entre em confusão. Você pode até depois chorar, como muitas vezes eu choro, dentro do meu toalete na igreja. Desço aquelas escadas, amado, às vezes, só Deus sabe, paro no último degrau, dou aquela respirada funda, mudo o clique, entrei, glória a Deus! E às vezes as pessoas não sabem, mas também não vão saber os fardos que eu carrego. Que eu não comento, eu não mexo na massa, não sujo as mãos, olha as minhas mãos. Então, atitude positiva. Quinto lugar, estou falando dos pastores que se destacam, que crescem, faça sempre mais do que se espera. Sabe, ninguém pode se destacar se não exceder um pouco a rotina, aquilo que lhe é pedido. Sabe, se você se contentar com o mínimo, é assim, hoje na minha idade o que é que eu teria que fazer? Pregar e orar. Mas eu tenho reuniões com o corpo ministerial, eu tenho reuniões com os pastores que ganham tempo integral, eu tenho reuniões com os azuizinhos que trabalham na manutenção, eu pastoreio todos os bispos, eu faço, amado, eu não é rádio, é televisão. E algumas pessoas já me disseram, mas não é hora do irmão começar a puxar o freio? Eu vou puxar o freio quando eu partir para a eternidade, porque, amado, eu saí da morte, eu saí da cadeira de rodas, eu saí de uma quase amputação. Como é que eu vou me calar agora? Agora que eu tenho mais experiência, agora que os meus cabelos brancos chegaram, agora que eu conheço a estrada de 38 anos, agora vou me aposentar, vou ficar quieto, não posso. Mateus 5,41 diz isso, olha lá. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então há muitas razões porque às vezes as pessoas almejam o ministério. Amado, igreja não é um negócio, igreja não é um modelo secular, igreja tem que ser cuidadosamente avaliada, igreja tem que seguir as Sagradas Escrituras. Eu tenho agora 10 minutos para lhe mostrar o que é o modelo de um pastor que se destaca, que se sobressai. 1 de Pedro 5,2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Agora você vai ouvir o que é um pastor. Não por constrangimento, não constranja ninguém, espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Você sabe que eu não tenho ciúme de nenhuma ovelha? Bom, eu não tenho ciúme sequer da minha mulher, nem dos meus filhos, nem do meu carro, nem da minha caneta, nem nada meu. Eu não tenho ciúme de nada. A minha esposa queria que eu tivesse ciúme. Que quando alguém olhasse, eu chegasse lá e, qual é a tua, meu irmão? Qual é? Eu não faço isso. Quando alguém passa, uma vez eu estava com a minha esposa e passou um senhor e disse, como é que chama aquela garota? Jenny falou. E ficou olhando para a minha mulher e disse, obrigado, sou eu que vivo com ela. Eu agora ia discutir porque alguém chamou minha mulher de Jenny falou. Não posso. Já passei por muitos constrangimentos, que é do cabelo da minha mulher, às vezes a pessoa chega gostosa, diz, é minha. E ela, tá, desculpa. Sabe, eu não tenho ciúme. Eu não domino ninguém, porque as pessoas nos foram confiadas. Nós temos que ser o quê? Modelos do... A ver por que nós estamos aqui em convenção? Modelos do rebanho. Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis uma imarcessível coroa de glória. Uma coroa que não perde a cor. Então, eu tenho 10 minutos agora para lhe mostrar o que é o modelo de um rebanho. Quais são as qualificações
e quais são as responsabilidades. Vamos começar por responsabilidades. Primeiro, o pastor tem que pastorear a igreja, o rebanho, alimentando-a, guiando-a, orientando e apacentando. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Atenção, que ele comprou com o próprio sangue, é de Deus. Segundo, o líder tem que governar a igreja, administrar a igreja. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores, dobrados, honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra, no ensino. Viu? Governar, administrar, é assim que se faz. Terceiro da responsabilidade, pregar e ensinar. 1 Timóteo 3,2. É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, apto para ensinar. Quarto lugar, o líder tem que representar a igreja. Atos 20, 17. De Mileto mandou Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então nós somos representantes da igreja. Você às vezes tem que estar num lugar público, a sociedade às vezes exige, você tem que saber representar a igreja. Quinto, nós temos a responsabilidade de orar pelo povo, cuidar dos enfermos, dos doentes, temos que fazer casamentos, temos que fazer funerais, temos que consolar famílias. São grandes responsabilidades. Então, quais são as qualificações, apóstolo? 1 Timóteo 3. É necessário que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. Você não pode ter nada que te aponte, amado. Que te aponte e que seja verdadeiro. Você tem que ser irrepreensível. Tem que ser esposo de uma só mulher. Tem que ser temperante. Estou lhe falando de qualificações. Sóbrio. Modesto. Não há lugar para vaidade, amados. Isto é muito árduo. Hospitaleiro. Apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho. Outro dia um dos meus bispos falou: vou para casa agora, vou beber uma garrafa inteira de vinho. Eu repreendi-o dentro do meu gabinete. Eu disse: você está falando na frente de todo mundo, vai beber uma garrafa de 1,5 litro. Você é alcoólatra. Gostaria que você se internasse nos Alcoólicos Anônimos e viesse sóbrio para a igreja. Porque a Bíblia diz que o bispo tem que ser sóbrio. Não violento. Não tem esse negócio de que pastor encara. Não pode ser violento. Tem que ser cordato. Tem que ser inimigo de contendas. Não pode ser avarento. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Versículo 4. Tem que governar bem a própria casa. Tem que criar os filhos sob disciplina com todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Versículo 6. Não seja neófito. Não podemos ter uma pessoa neófita. Neófito não quer dizer que pouca idade, quer dizer pouca experiência. Neófito, para não suceder que se ensoberbece e incorra na condenação do diabo. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Estou lhe falando de responsabilidades, estou lhe falando de qualificações. Eu termino com Tito 1, 7 a 9. É indispensável que o bispo, pastor, o líder, aquele que se destaca, seja irrepreensível, bom dispenseiro de Deus, tem que saber da graça de Deus, não arrogante, não irascível, não briguento, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, não ter torpe ganância, tem que ser hospitaleiro, tem que ser amigo do bem, tem que ser sóbrio, tem que ser justo, tem que ser piedoso, tem que ter domínio próprio, tem que ser apegado à palavra fiel, segundo a doutrina, do modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Você já viu quantas qualificações um bispo ou um pastor tem que ter? Como é que uma pessoa almeja isto aqui? Porque Paulo disse que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. Como é que eu posso almejar
uma obra que é a mais difícil profissão do mundo, se não tiver estas qualidades. Então, sabe quantos pastores eu já peguei mentindo? Outro dia eu estava num shopping, tinha ido fazer uma compra, e passou na minha frente um dos bispos da igreja. Aí eu entrei no SMS e disse: bispo, o senhor está na igreja? Ele falou: não, estou no Leroy Merlin fazendo compras que a bispa Rosana pediu. Eu disse: ah, está bem. Estava na minha frente. Ele não me viu porque meu carro tem tela escura, não me viu. Está na minha frente. Como é que pode confiar num homem que mente para o apóstolo? Se mente para o apóstolo, mente para todo mundo. Não pode. Então, seja um modelo eficaz de líder. Assim seja, assim disse o Senhor.